Bem, pessoal, eu terminei o vídeo anterior falando a respeito da ausência de efeito suspensivo para os embargos de declaração. O artigo 1026 diz que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso. Então a regra é a ausência de efeito suspensivo, ou seja, a decisão que é passível à execução imediata, aqueles casos lá do 1012, parágrafo 1º do CPC, não terão, né, a sua execução obstada pelo fato da parte haver interposto embargo de declaração. Entretanto, o parágrafo 1º do mesmo dispositivo diz que a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ou seja, conquanto a lei não tenha atribuído aos embargos efeito suspensivo como regra, excepcionalmente o juiz prolator da decisão interlocutória ou da sentença, ou ainda o relator do acórdão recorrido, poderão, se constatarem a existência de probabilidade do recurso ser acolhido e com isso a decisão embargada modificada, ou ainda, caso haja relevância na fundamentação e presente risco de dano de difícil reparação à parte embargante, nessas situações específicas será possível a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo juiz ou relator, a depender do processo estar em primeiro grau ou em segundo grau. Então, imaginem que o juiz tenha prolatado a decisão e deixado de uma decisão, por exemplo, numa ação de alimentos, né, que é uma ação cuja sentença pode ser executada provisoriamente, e depois, quando se depara com os embargos de declaração apresentados pela parte derrotada, verifica que deixou de apreciar uma tese de defesa que é capaz de modificar completamente o resultado da ação. Nesse caso, constatando a probabilidade da decisão vir a ser alterada, para evitar que a parte corra um risco desnecessário de um dano de difícil reparação, afinal a sentença pode ser executada imediatamente, de repente algum ato de constrição, uma penhora eventualmente pode ser determinada, ou no caso dos alimentos até mesmo a prisão, porque uma das possibilidades na execução de alimentos é a prisão do devedor, o juiz simplesmente pode suspender, né, o processo até decidir os embargos. Tá? Probabilidade é mais do que mera possibilidade, é quase certeza de que o recurso pode vir a ser acolhido e a decisão assim modificada, né? Então são 3 situações que podem ensejar o efeito suspensivo: probabilidade de modificação da decisão a partir do acolhimento dos embargos, plausibilidade na fundamentação e existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Na prática, vocês constatarão que é difícil dessas hipóteses se fazerem presentes. Precisa ser primeiro porque, como regra, vocês sabem, a apelação tem efeito suspensivo e as sentenças, como regra, não podem ser executadas de imediato, né? A execução imediata do decidido em sentença fica restrita àquelas hipóteses do artigo 1012, parágrafo 1º, né, do CPC. Então, primeiro que já é difícil encontrar uma decisão cuja apelação não tem efeito suspensivo. E ainda assim, é preciso que seja realmente uma comida de bola, entre aspas, muito gritante da parte do juiz, né? Que seja capaz de
provocar, através dos embargos de declaração, uma mudança no resultado da ação. Mas o importante é saber que a possibilidade de efeito suspensivo existe, ok? Encontra-se no parágrafo 1º do 1026. Bom, outra característica importante dos embargos de declaração é a interrupção para o prazo interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Uma vez interpostos os embargos de declaração, o prazo para interposição de outros recursos, no caso, agravo do instrumento, se a decisão embargada for uma decisão interlocutória, apelação, no caso da decisão embargada ser uma sentença, agravo interno, no caso de uma decisão interlocutória monocrática proferida por relator no tribunal, ou mesmo recurso extraordinário, recurso especial no caso de um acórdão que revise que aprecie uma apelação, enquanto não houver apreciação dos embargos pelo juiz ou pelo tribunal, o prazo para interrupção dos recursos é interrompido, ou seja, com a apreciação dos embargos ele retoma do zero. Então vamos supor, o juiz proferiu a sentença, o vencido resolveu embargar de declaração. A interposição dos embargos de declaração é suficiente para interromper o prazo de apelação. Então, depois que for resolvidos os embargos, o prazo de apelação vai retomar do seu total, ou seja, vai recomeçar do zero a sua fluência. Ok? Isso é uma característica muito importante dos embargos de declaração. Essa característica, entretanto, de interrupção do prazo para interposição de outros recursos, na prática, acaba gerando um efeito indesejado, que é o abuso da utilização dos embargos de declaração. Advogados de partes em processos judiciais que embargam de declaração determinadas decisões, sentenças, não com o objetivo de obter o seu aclaramento. O advogado afirma que existe uma omissão, que ele sabe que não existe, ou aponta uma contradição que também não existe, apenas com o objetivo de interromper o prazo de fluência de outros recursos. E com isso, ganhar mais prazo para interpor o recurso que ele realmente deseja. Uma apelação, no caso de sentença, ou um agravo do instrumento, no caso de uma decisão interlocutória. Né? Não preciso dizer que essa conduta, né, evidencia litigância de má-fé. Né? Afinal, com a interposição dos embargos de declaração em situações em que sabidamente não estão prevalentes as suas hipóteses legalmente estatuídas pelo artigo 1022, o objetivo é criar um incidente meramente protelatório. O objetivo é retardar o andamento do processo. O objetivo é criar uma manobra para obter mais prazo para a interposição do recurso efetivamente desejado. E o legislador, atento a essa possibilidade de abusos, né, no manejo de embargos de declaração, no parágrafo 2º do 1026 diz o seguinte: quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Ou seja, o embargante que se vale do recurso apenas para protelar o andamento do feito, para obter mais prazo a fim de manejar o recurso que de fato deseja, pode ser apenado com uma multa de até 2% sobre o valor da causa. Né? 2% é pouco, depende do valor da causa. Né? Numa causa aí de 100 mil reais,
2% são 2.000, é uma quantia relativamente considerável. E essa quantia vai reverter para o embargado, ou seja, para a parte contrária, né? Então, é preciso se tomar cuidado para não se incorrer nessa sanção. Tá? Agora, notem que o legislador fala em manifestamente protelatório. O que significa isso? Para que o juiz não receba, não conheça os embargos e aplique a multa ao embargante, é preciso que a decisão aponte com clareza, com precisão, a completa ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. É preciso que o juiz deixe muito claro que, ao contrário do alegado pelo embargante na sua peça do recurso, não existe a mínima possibilidade de haver contradição, omissão, obscuridade ou erro material naquela decisão embargada. Tá? Não dá também para o juiz, de maneira genérica, dizer, a decisão não tem omissão, obscuridade, contradição, erro material, logo os embargos são manifestamente protelatórios, o embargante está condenado ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa. Não, é preciso que o juiz seja muito específico e que demonstre na sua decisão que, de fato, a intenção do embargante era apenas protelar o andamento do feito, ganhar mais prazo. O parágrafo 3º vai mais além. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10% sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade de justiça, que a recolherão ao final. Né? Então, assim, se existe uma reiteração de embargos declaratórios com finalidade manifestamente protelatória, a multa pode ser elevada até 10% da causa. E aí, quando houver essa elevação, a interposição do recurso de apelação ou de agravo, conforme a hipótese, vai exigir a comprovação de que a multa foi recolhida. Essa multa em caso de reiteração. Tá? Se for apenas uma decisão, não conhecendo embargos e reconhecendo o seu caráter manifestamente protelatório, para interpor o recurso de apelação ou de agravo, não há necessidade que a parte recolha o valor da multa, comprove o recolhimento do valor da multa. Agora, se tratar de reiteração de embargos protelatórios, aí sim, ela vai ter que recolher e provar o recolhimento para poder manejar o agravo de instrumento, a apelação, a depender do caso. Tá? Então, que a parte fique muito atenta para não incorrer nesse tipo de sanção que caracteriza de fato uma litigância de má-fé. Essa sanção, inclusive, da reiteração, ela se aplica, aliás, a sanção pelo caráter manifestamente protelatório dos embargos, ela se aplica também à Fazenda Pública e o beneficiário de gratuidade. Tá? A Fazenda Pública, a diferença é que ela não vai precisar comprovar o recolhimento, né, daquela multa de até 10% no caso de reiteração dos embargos manifestamente protelatórios no momento da interposição do agravo ou da apelação. Ela vai poder recolher essa multa ao final do processo. Né? E o beneficiário de gratuidade de justiça, é bom deixar claro, a gratuidade não abrange as multas que lhe forem impostas no processo. Né? A gratuidade isenta o beneficiário de assistência judiciária do recolhimento das custas, despesas processuais e honorários da parte contrária, mas das multas, não. Então, mesmo sendo beneficiário de gratuidade, a parte que abusar do direito de embargar de declaração terá que recolher as multas que lhe forem impostas, ok? Bem, e o quarto, ainda vai mais além, o parágrafo 4º. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Acreditem, há advogados que embargam de declaração, o juiz rejeita os embargos de declaração por reputar que não estão presentes nenhuma das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição, erro material.
o advogado embarga novamente essa decisão, dizendo que ela não teve a fundamentação adequada, o juiz rejeita novamente, ele embarga de novo, ou seja, no terceiro, aí a lei já diz, não precisa nem conhecer, não vai nem admitir, né, novos embargos, se já houver sido reconhecido um embargo de caráter protelatório e outro de reiteração de caráter protelatório, tá bom? Bem, finalizando ainda sobre os embargos de declaração, uma coisa, um detalhe importante que nós até já comentamos numa das aulas da parte geral de recursos, né? Se eventualmente proferida, por exemplo, a sentença, os prazos para embargos de declaração e apelação correrão concomitantemente. Embargos de declaração 5 dias, sentença 15 dias. Vamos imaginar que houve parcial procedência do pedido, ou seja, sucumbência recíproca, em tese as duas partes podem recorrer. O autor pediu 10 mil reais de indenização, o juiz deu 5. Então, tanto o autor tem interesse em recorrer para aumentar a condenação, quanto o réu tem interesse em recorrer para diminuir ou mesmo excluir a condenação. Vamos imaginar que, publicada a sentença, já no dia seguinte, o autor da ação resolva interpor apelação com o objetivo de aumentar o valor fixado pelo juiz de primeiro grau. No terceiro dia da publicação, ainda dentro do prazo de embargo de declaração, o réu resolve embargar e apontar alguma contradição ou omissão presente na sentença. Ele aponta uma omissão, ele diz que a sentença não examinou uma determinada alegação de defesa que ele lançou e que por isso precisa ser suprida e complementada essa decisão. Bem, o juiz evidentemente vai ter que se debruçar sobre os embargos de declaração antes de remeter o processo ao tribunal para o conhecimento do recurso de apelação manejado pelo autor. Examinando os embargos de declaração, ele realmente verifica que de fato não apreciou uma das teses de defesa apresentadas pelo réu, né? O réu, entre outras coisas, ele afirma que o prejuízo do autor não era de 10 mil reais, como ele havia mencionado, que no máximo poderia ser de 2 mil reais, que era o valor do menor orçamento lá do carro dele que foi atingido na colisão. O juiz simplesmente ignorou essa tese, né? E percebendo a omissão nos embargos, ele vem apreciá-la e chega à conclusão que de fato o menor orçamento que deve servir de base à condenação é de 2 mil reais e que portanto a condenação a 5 mil reais foi excessiva, e com isso ele dá provimento aos embargos de declaração, supre a omissão apontada e modifica o teor da decisão em razão da supressão da omissão, passando a condenação para 2 mil reais. Bem, evidentemente aqui que nesse caso o autor que já havia apelado terá direito de complementar as razões da sua apelação, né? Porque ao tempo em que ele interpôs o recurso de apelação, o panorama era 1. Depois do acolhimento dos embargos, o panorama se modificou. A condenação, que era de 5, passou a ser de 2. Surgiu um novo argumento aí, que na realidade não é que um argumento novo, mas um argumento que não tinha sido enfrentado pelo juiz de primeiro grau e que acabou sendo acolhido, né? Então, nesse caso específico, é possível que a parte complemente as suas razões recursais. Vejamos o que diz o parágrafo 4º do artigo 1025 do CPC. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Essa é a única possibilidade prevista em lei para o aditamento das razões recursais pela parte.
tá bom? Por isso é importante destacá-la aqui. Bem, pessoal, com isso nós terminamos aí a análise dos embargos de declaração. Espero que todos fiquem bem e nos próximos dias eu vou postando mais conteúdo aí sobre os recursos em espécie. Um abração a todos.